Seja bem-vindo à parte 3 do nosso primeiro módulo de Química Geral, focado no Enem. Quem está aqui é porque quer aprender somente aquilo que de fato tem chance de cair nas provas. Seja bem-vindo. A gente vai falar nesse módulo sobre as ligações químicas, a ligação covalente, iônica e metálica. Deixa eu só me enquadrar aqui para o cantinho. Vamos começar. Bem, na sequência então, a ligação covalente. Primeiro de tudo, para que as moléculas fazem ligações químicas é o que a gente precisa se perguntar. A ligação química, é importante que tenhamos claramente esta visualização. A ligação, ela existe, ligação química, ela existe para que haja a possibilidade da estabilização dos átomos pela formação das moléculas. Então, há um fundamento termodinâmico nesse processo, né? A busca por estabilidade dos átomos. A ligação covalente é uma ligação muito particular, muito característica e não é a mais simples. Por sinal, melhor dizendo, é até a ligação mais complexa das que vocês vão estudar hoje aqui nesse módulo comigo. A ligação covalente ela tem a característica de acontecer entre ametais, enquanto que as outras, vou até já destacar isso, a ligação iônica acontece de um metal com um ametal. Metal com ametal. E a ligação metálica, evidentemente, acontece entre metais. Importante que tenhamos isso já claro em nossas mentes. Ok, feito isso, vamos trazer os aprofundamentos sobre a ligação covalente. A ligação covalente, que tem essa característica aí de acontecer entre ametais, o foco, né, e a principal característica da ligação covalente é que ambas as espécies atômicas são eletronegativas. Como os dois átomos são eletronegativos, né, são eletronegativos. E a gente definiu no módulo anterior o que é eletronegatividade. Eletronegatividade, revisando, é a tendência de ganhar elétron. Então, nesse caso, nesse tipo de ligação química, os dois átomos eles buscam ganhar elétrons. Já que os dois buscam e pretendem ganhar elétrons, a única solução é que haja um compartilhamento de elétrons entre eles. Compartilham os elétrons. O que quer dizer isso? Que os elétrons que participam da ligação covalente pertencem aos dois elementos químicos ao mesmo tempo. Compartilham elétrons. Deixa eu demonstrar para vocês aqui. O caso da ligação de carbono com hidrogênio. Exemplo. Carbono com hidrogênio. O carbono ele é do grupo 14 da tabela periódica, e esses elementos que tem do grupo 14 da tabela periódica tem 4 elétrons na camada de valência. Então, carbono, grupo 14, 4 elétrons na camada de valência, que eu estou demonstrando aqui por pontinhos. O hidrogênio é do grupo 1 da tabela periódica. Deixa eu fazer de outra cor, hidrogênio. Só mudar a cor. O hidrogênio é do grupo 1 da tabela periódica, vou fazer de verdinho. Grupo 1 da tabela periódica tem um elétron na camada de valência. O carbono está buscando se estabilizar pela famigerada regra do octeto. Eu cheguei a citá-la anteriormente, mas não era o momento certo de aprofundá-la. Agora é a hora. A regra do octeto diz que todo átomo é estável. Todo átomo é estável com 8 elétrons na camada de valência. Todo átomo torna-se estável com 8 elétrons na sua camada de valência, na sua CV, beleza? Na sua camada de valência, na sua CV. Estável. Então, o carbono tem 4, ele precisa de mais 4 para ficar estável. O hidrogênio tem 1, ele precisa de mais 1 para ficar estável. É porque existe uma exceção à regra do octeto, já vou explicar isso para vocês. A única exceção é que também existe a regra do dueto. Regra do dueto. E pela regra do dueto, o elemento ele é capaz de ficar estável também, mas nesse caso só tendo 2 elétrons em sua camada de valência. A regra do dueto diz que o elemento também é estável com 2. E só 2 elementos químicos fazem isso. Estável com 2. Que é o hidrogênio
e o hélio. Apenas esses dois são capazes desse fenômeno aí. Hidrogênio e hélio. De serem estáveis com 2. Então tá, feito isso, sabemos que nosso hidrogêniozinho aqui na ligação com carbono anseia pelo elétron para se tornar estável. Uma consequência disso é que ele decide se estabilizar e surge uma ligação compartilhada aqui. O hidrogênio então fica perfeitamente estável e o carbono ainda busca sua estabilidade. Resultado disso, dessa busca por estabilidade, é que o carbono ainda vai fazer mais 3 outras ligações. É por isso que define um dos principais comportamentos, inclusive é isso, melhor dizendo, é isso que define um dos principais comportamentos da orgânica, que é a tetravalência do carbono. Faz 4 ligações. Enquanto que o hidrogênio faz 2 ligações. Beleza. Essa é a principal característica da ligação covalente. Os elementos, eles decidem compartilhar entre si os elétrons, né? Ficam lá naquela situação de compartilhamento de uma estabilidade gerada, proposital, e existe uma proporcionalidade entre o número de ligações. Isso é importante que a gente defina desde já. Como eu sei quantas ligações químicas certo elemento vai fazer? Isso é fundamental, tá, galera? Isso aqui vai ajudar vocês pro resto da vida de vocês, em muitas áreas. Tá aqui, deixa eu só resumir esse quadrinho aqui, fazer uma tabelinha. Tabelinha é o seguinte, aqui vai ser o número de ligações, melhor dizendo, número de elétrons na camada de valência, ok, CV, e aqui é o número de ligações, tá? Vai ser assim esse quadro que a gente vai montar. E existe uma relação que é fundamental, que vocês tenham isso muito claramente. Se eu tenho um elétron na camada de valência, o elemento faz uma ligação. Se tem 2, faz 2 ligações. Se o elemento tem 3, faz 3 ligações. Tem 4, faz 4. Tá ficando tedioso, né? Só agora a parada muda. Se tem 5, faz 3. Se tem 6 elétrons, faz 2. Tem 7 elétrons, faz uma ligação. E se tem 8 elétrons na camada de valência, 0 ligações. Inclusive foi uma questão Enem do módulo anterior, né? Que foi uma exceção a essa regra, que lá até rendeu o prêmio Nobel de Química, porque o cara fez o xenônio, que tem 8 elétrons na camada de valência, fazer uma ligação química. Esse é o princípio. Então observem que a partir daqui, ó, do 4, muda muito. Tem 1, faz uma ligação, até 4. Quem tem 4 faz 4. Quem tem 5 faz 3. A lógica é o seguinte, é que quem tem um elétron só na camada de valência faz uma ligação ao doa. E a mesma coisa acontece até 4 elétrons. Quem tem 4 elétrons na camada de valência, na verdade, pode fazer ligações, 4 ligações ou doando ou 4 ligações recebendo elétrons. Tá? É o caso do carbono, do silício. Inclusive, é devido a essa flexibilidade do número de ligações que eles são moléculas tão abundantes, as moléculas orgânicas e tão importantes. Aí quem faz 3 ligações aqui e tem 5 na camada de valência, ganhando. Ele ganha 3 elétrons ao fazer. Essa é a tendência geral, ok? Do número de ligações. Lembra desse quadrinho, hein? Vai ajudar vocês pro resto da vida. Então falamos sobre ligação covalente, sobre como ela é formada, o que motiva, a regra do octeto, a regra do dueto. Vamos a alguns subtipos de ligação covalente que podem ser cobradas de vocês, são as ligações covalentes polares e as ligações sigma e pi, que eu vou fazer aqui do ladinho. 1.1. Ficou muito feio. Deixa eu dar um zoom. Melhor assim. Então, ligação covalente, colocar aqui 1.1. O que é uma ligação covalente polar e apolar? A ligação covalente polar é aquela que tem diferença de eletronegatividade. Simples assim. Opa, deixa eu só enquadrar para ficar melhor para vocês. Pronto. Então, a ligação covalente polar é aquela que há diferença de eletronegatividade entre ligantes. Há diferença da eletronegatividade entre os ligantes. Viu só como eu falei que o conceito de eletronegatividade era muito importante?
Então, se há diferença de eletronegatividade, é uma ligação covalente polar. Exemplo disso é o que acontece entre hidrogênio e flúor. São dois ametais, então é ligação covalente. Só que o hidrogênio e flúor, há uma grande diferença de eletronegatividade entre eles. Aqui no flúor vai formar uma carga parcial negativa, aqui no hidrogênio uma carga parcial positiva. A molécula tem esse fluxo de elétrons, é uma molécula que tem ligação polar. Isso é ter polos. Existe também a ligação covalente apolar. A covalente apolar não há, então, essa formação de polos. A covalente apolar. Não há essa diferença de polos, né? A gente pode dizer que não há tendência por atrair elétrons para si, né? Não há atração ou acúmulo de elétrons. Atração barra acúmulo de elétrons na ligação. Elétrons na ligação. Exemplo disso são as ligações que acontecem em moléculas homogêneas, por exemplo, a molécula do N2. A molécula do N2 é nitrogênio ligado a nitrogênio. Tá vendo que eu mostrei 3 risquinhos aqui no caso do nitrogênio? Como é que eu soube que eram 3 risquinhos? É uma dúvida que pode aparecer agora na mente de vocês. São 3 risquinhos, que isso é uma ligação tripla. Ah, beleza, prof. É o tal da ligação tripla, né? E como é que eu sei que essa ligação tripla vai ser formada? A ligação tripla é só uma ligação que acontece 3 vezes entre os elementos. É o mesmo princípio da tabelinha que a gente acabou de ver. O que acontece é que o nitrogênio, ele é do grupo 15 da tabela periódica. Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele faz 3 ligações. Só que o fato é que é nitrogênio ligado a nitrogênio. Os dois fazendo 3 ligações. Então, eles decidem entrar num acordo e fica assim, ó. Faz 3 ligações comigo que eu faço 3 ligações com você. E todo mundo fica satisfeito. Isso é uma ligação tripla, beleza? E isso é uma bela de uma ligação covalente apolar. Ninguém atrai, né? São iguais. Lembrando que a covalente apolar não é só quando são moléculas homogêneas, não. Existem moléculas heterogêneas, também tem ligação covalente apolar. E um belo caso disso, um belo exemplo, são as moléculas orgânicas de hidrocarbonetos. A ligação C com H, por exemplo, é uma ligação covalente apolar. Se a gente lembrar da escala de eletronegatividade, veremos que carbono e hidrogênio são os últimos, né, elementos da escala de eletronegatividade, que a gente falou sobre ela até na aula passada, que eu vou lá dar uma cutucada na escala de eletronegatividade para quem não está lembrando essa escala aqui, ó, de eletronegatividade, beleza? Olha só, carbono, fósforo e hidrogênio são os 3 últimos. Eles é como se fossem iguais, tá? Apesar de estar aqui na escala, mas são todos muito fracos. É como se fossem iguais e insignificantes para todos os fins. Beleza? Voltando. Então falamos da ligação covalente polar, ligação covalente apolar. Vamos falar sobre o conceito de ligação sigma e ligação pi. Uma ligação sigma é uma ligação primeira. É uma ligação matriz, estruturante. Isso é uma ligação sigma. A ligação pi é uma ligação adicional. 1.3. Ligações sigma e pi. Sigma e pi. Opa, deixa eu enquadrar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Ligações sigma e pi. A lógica é o seguinte. Toda ligação acontece por um fenômeno chamado hibridização. A hibridização é o que explica as ligações químicas, que essencialmente hibridização é a mesma coisa que mistura dos orbitais ou mistura de eletrosferas, tá? Mistura de orbitais da eletrosfera. É porque a gente já falou desde os primeiros módulos lá que aquela teoria de Bohr, de camadas, né, que os elétrons ficam nas suas camadas pré-determinadas, já está bem em desuso. O conceito atual é o conceito de orbitais, né, que é uma região do espaço por onde os elétrons podem estar. A hibridização é resultado disso, das misturas de orbitais. Eu tenho um videozinho aqui que vai explicar isso muito bem para vocês. Deixa eu colocar aqui a ligação iônica. Isso aqui, ó, é uma hibridização.
Deixa eu dar um zoom. Tá aí. Então observem, isso é a mistura de orbitais, tá vendo? Essas bolinhas verdes aí, ó. Agora esses balõezinhos azuis é uma ligação sigma e os balõezinhos amarelos que se juntam é uma ligação pi. Olha a ligação pi sendo formada agora, ó, os balõezinhos amarelos, ligação pi. E o balão azul, claro, que fica azul escuro, isso é uma ligação sigma. Tá vendo como se mistura? Isso é uma ligação química acontecendo na prática. Isso é hibridização. Então, sigma é simples. Sigma, que tem esse símbolo aqui, ó, sigma. E pi, que tem um símbolo matemático mesmo, pi. E pi. A sigma é a ligação principal e estruturante. Principal. E a pi é a adicional. Sigma principal, pi é adicional. Então, toda ligação química tem sempre sigma. A pi vem se tiver espaço. Então, bora lembrar o caso que eu acabei de falar aqui do nitrogênio, do tripla ligação nitrogênio. Não precisa ser demonstrado, mas aqui nesse caso da tripla ligação de nitrogênio com nitrogênio, por exemplo, aqui temos uma ligação principal, que eu estou destacando em preto. Essa ligação ela é sigma. E existem as outras ligações adicionais, tá vendo? Que são ligações laterais pi. Como a ilustração que a gente acabou de ver demonstra muito bem, a sigma, por ser principal, tem também a característica de ser uma ligação mais forte. Sigma é forte, enquanto que a pi, por ser adicional, é mais fraca. E a gente vai ver como isso influencia lá no estudo das reações orgânicas. As moléculas que têm dupla ligação é que estão dispostas a fazer reações de adição, é justamente os elétrons que saem da ligação pi. Então é simples assim. Então toda vez que vocês verem uma ligação dupla é uma sigma e uma pi. Uma ligação tripla é uma sigma e duas pi. Uma ligação simples é uma sigma. Simples assim. Esse é o conceito de sigma e pi, o suficiente para ser cobrado para vocês nas provas do Enem. Dominamos assunto dominado sobre ligação covalente. Vamos ao segundo tipo de ligação, que é bastante mais simples, que é a ligação iônica. Ligação iônica, como eu já cheguei a citar, acontece entre metais e ametais. Só colocar esse quadrinho aqui na lateral, fica melhor. Então, tipo 2, ligação iônica. Ligação iônica. A ligação iônica que acontece entre metais e metais, ela é estimulada por uma atração de cargas opostas chamada atração eletrostática. É a atração eletrostática que motiva o acontecimento dessa ligação química. Para quem não sabe o que é isso, atração eletrostática é o nome que se dá para aquela lógica das cargas opostas se atraem. Isso é atração eletrostática. Cargas opostas se atraem. Esse é o princípio. E nesse fenômeno da ligação iônica acontece uma coisa diferente. Lá na covalente todo mundo queria o elétron. Aqui, como não todo mundo quer o elétron, o metal doa o elétron. O metal ele fica positivo. Ele é um doador de elétron. Quando ele doa elétron, né, ele fica positivo. Doador de elétron. E o ametal, que fica negativo, ele é o receptor de elétron. Receptor. Como a gente está falando intensivão, para ganhar tempo, de forma prática, eu estou resumindo entre metal e ametal, tá? Mas é possível que tenhamos receptores que não sejam necessariamente ametais e doadores que não sejam necessariamente metais. Mas são exceções à regra, raríssimas, não costuma ser cobrado esse conteúdo. Essencialmente é isso, o positivo é quem doa, o negativo é quem recebe os elétrons, beleza? E essa ilustração também demonstra muito bem isso, uma outra simulaçãozinha. Aqui uma ligação iônica acontecendo, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu dar um zoom. Tá aí, isso é uma ligação iônica acontecendo, ó. Tá vendo essa coisa roxa aí, ó? Isso
é a nuvem eletrônica, onde os elétrons ficam. Nessa história toda aí, quem é metal e quem é ametal? O vermelho é o metal, tá vendo que ele doa os elétrons deles pro azul? O azul é o ametal. Tem uma outra simulaçãozinha disso também, da ligação iônica acontecendo. Trazendo aqui para a tela agora. Essa aqui, ó. Então agora nesse caso, a gente tem o sódio e cloro. O sódio é positivo, o cloro é negativo. Olha só o elétron do sódio, como sai lá da nuvem, da camada de valência do sódio e vai parar na camada de valência do cloro. Há uma transferência completa mesmo, transferência eletrônica. Perfeito acontecendo. Isso é ligação iônica, simples assim. Há uma transferência de elétrons e o que motiva isso é o mesmo motivador lá da ligação covalente. É o princípio da regra do octeto. Vamos dar um exemplo de um metal alcalino, do potássio e do flúor. A molécula do KCl. Potássio e flúor. Vamos conferir os números atômicos desses elementos aqui. Na tabela periódica, né? Essa informação tinha que ser dada para vocês, se fosse um contexto de uma questão. Olha só, o potássio, o número atômico é 19, o flúor, o número atômico é 9, tá? Só estou demonstrando para vocês como seria a aplicação disso. Então, ok, número atômico 19 aqui e número atômico 9 aqui. Seria mais ou menos assim no Enem para vocês também. Só daria informação de número atômico e agora beleza, toca aí, se vira com o que vocês têm. A partir disso, saberíamos pela distribuição eletrônica que o potássio, olha só, estou fazendo distribuição 3s2, 3p6, 4s1. Saberíamos que o potássio tem a camada de valência do tipo 4s1. Opa, dá para saber muita coisa a partir disso, né? Dá para saber, por exemplo, que ele é do grupo 1 da tabela, dá para saber que ele é do período 4 da tabela, tem um elétron só na camada de valência. Vou fazer a mesma coisa para o flúor. Flúor. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, deu 10, então não preciso colocar P6, acaba aqui no 2P5. O flúor, a subcamada é do tipo P, né? A letra é a P. Então, a camada de valência do flúor é tudo que tem o número 2. Isso aqui é a camada de valência do flúor. Flúor é do período 2 e o grupo, nesse caso, eu somo, né, os elétrons aqui da camada de valência, que vai dar 7. Então, o grupo é 7, acabou com P, eu tenho que adicionar uma dezena. Então, é do grupo 17. Flúor tem 7 na camada de valência, potássio tem 1 na camada de valência. É mais do que o suficiente para eu saber, então, que vai ter uma transferência de elétrons aí. A transferência vai ser o seguinte, ó. Potássio tem 1. Flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O potássio, ele acaba decidindo por pegar seu único elétron e doar para o flúor. Uma ligação iônica acaba de acontecer aqui. Potássio perde seu elétron. E o mais interessante disso, quando o potássio perde seu elétron, sua camada de valência muda, né? Esse 4s1 deixa de existir e olha o que acontece na camada interna, que eu vou pintar aqui de amarelo, a camada 3. Passa a ter 8 na camada de valência. O potássio fica estável quando doa elétron. E o flúor, que tinha 7, ganhou mais 1, passou a ter 8. E o flúor fica estável quando ganha. É por isso que aquela tabelinha demonstra aquela questão de quem doa, né, e quem ganha, quem perde, quem ganha elétrons. É que alguns elementos têm a natureza de doar elétrons mesmo, e outros têm a natureza de ganhar. Isso é a principal característica da ligação iônica. Vamos ao terceiro tipo, que é a ligação metálica, aliás, covalente já falei, né? A ligação metálica é extremamente simples. Saideira, ligação metálica. Na ligação metálica ninguém quer o elétron fica sozinho, vagando, solto. Ligação metálica, né, as espécies aqui são eletropositivas. Eletropositivas. Como são espécies eletropositivas, o resultado disso é que os elétrons ficam soltos, ninguém quer o elétron.
né? O elétron, ele é solto em nuvens. Formam-se nuvens eletrônicas. Nuvens de elétrons soltos são chamados elétrons livres. Inclusive é por isso que as espécies metálicas são capazes de conduzir eletricidade. Vou demonstrar para vocês a simulaçãozinha disso, porque os elétrons ficam soltos no mar de elétrons. Tipo aqui, ó. Olha essa simulação. Tá aí, ó. Os elétrons completamente soltos. Isso aqui é uma simulação de uma ligação metálica acontecendo. São só íons metais, os elétrons ficam soltos. E esses elétrons soltos aqui conduzem eletricidade. Sobre ligação química, é isso que vocês precisam saber para o Enem. Daqui a pouco a gente já vai ver questões disso.